Exposição do sentido interno e espiritual de Apocalipse, capítulo 8, segundo revelação concedida a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, contida em sua obra Apocalipse Revelado, capítulo 8. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Aqui se trata da qualidade daqueles que estão na fé só na Igreja dos Reformados. Este capítulo compreende preparação do céu espiritual para a comunicação com eles, exame e manifestação deles quanto aos seus interiores na fé, exame daqueles que estão nos exteriores desta fé, sua qualidade quanto ao entendimento da palavra. Eles estão nas falsidades e por conseguinte nos males. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, significa o exame pelo Senhor do estado da igreja e, por conseguinte, do estado da vida daqueles que estão em seu reino espiritual, a saber, daqueles que estão na caridade e na fé pela caridade. Aqui, daqueles que estão na fé só. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Significa que os anjos do reino espiritual do Senhor ficaram extremamente estupefatos quando viram em tal estado aqueles que se diziam estar na fé. Verso 2. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus. Significa o céu espiritual inteiro na presença do Senhor, ouvindo e fazendo as coisas que Ele ordena. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Significa o exame e a manifestação do estado da igreja e, por conseguinte, da vida daqueles que estão na fé só. Verso 3. E veio outro anjo e permaneceu junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Significa o culto espiritual que se faz derivado do bem e da caridade pelas verdades da fé. E lhe foram dados muitos perfumes, para que, com as preces de todos os santos, fossem postos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Significa a propiciação a fim de que os anjos do reino espiritual do Senhor não fossem feridos pelos espíritos do reino satânico, os quais estavam por baixo. Verso 4. E o fumo dos perfumes com as preces dos santos subiu da mão do anjo diante de Deus. Significa a defesa dos anjos pelo Senhor. Verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. Significa o amor espiritual, no qual está o amor celeste e seu influxo nos lugares inferiores, onde estavam os que se acham na fé separada da caridade. E houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Significa depois que a comunicação se fez com eles, ouviram-se raciocínios sobre a fé só e confirmações a favor dessa fé. Verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Significa os anjos preparados e dispostos para examinar o estado da igreja e, por conseguinte, da vida naqueles para os quais a religião é a fé só. Verso 7. E o primeiro anjo tocou. Significa e o exame e a manifestação da qualidade do estado da igreja nos que estão interiormente nessa fé. E houve saraiva e sangue misturado com fogo. Significa a falsidade derivada do amor infernal, destruindo o bem e a verdade e falsificando a palavra. E foram lançados na terra, e a terça parte das árvores foi queimada. Significa que neles toda a afeição e toda a percepção da verdade que constituem o homem da igreja pereceram, e toda a erva verde foi queimada. Significa assim tudo o que é vivo na fé. Verso 8. E o segundo anjo tocou. Significa o exame e a manifestação da qualidade do estado da igreja nos que estão exteriormente nessa fé. E uma coisa grande, como uma montanha de fogo ardente, foi lançada no mar. Significa a aparência do amor infernal neles, e tornou-se em sangue a terça parte do mar.
Significa que neles todas as verdades comuns tinham sido falsificadas. Verso 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Significa que os que viveram e vivem nessa fé não podem ser reformados nem receber a vida. E a terça parte dos navios foi destruída. Significa que todos os conhecimentos do bem e da verdade procedentes da palavra, que servem para o uso da vida, estavam inteiramente destruídos neles. Verso 10. E o terceiro anjo tocou. Significa o exame e a manifestação do estado da igreja naqueles para os quais a religião é a fé só, quanto à afeição e à recepção das verdades procedentes da palavra. E caiu no céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Significa a aparência da própria inteligência derivada do orgulho proveniente do amor infernal. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Significa, por conseguinte, todas as verdades da palavra foram inteiramente falsificadas. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. Significa a falsidade infernal de onde procede a sua própria inteligência, pela qual foram falsificadas todas as verdades da palavra. E muitos homens morreram pelas águas porque se tornaram amargas. Significa a extinção da vida espiritual entre muitos pelas verdades falsificadas da palavra. Verso 12. E o quarto anjo tocou. Significa o exame e a manifestação do estado da igreja naqueles para os quais a religião é a fé só, por estarem nos males da falsidade e nas falsidades do mal. E foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, e escureceu-se a terça parte deles. Significa que, em razão dos males provenientes das falsidades e das falsidades provenientes dos males, eles não sabiam o que é o amor, nem o que é a fé, nem verdade alguma, para que o dia não luzisse na terça parte dele e igualmente a noite. Significa que não havia mais verdade espiritual nem verdade natural alguma que servissem para a doutrina e para a vida segundo a palavra neles. Verso 13. E olhei e ouvi um anjo voando no meio do céu. Significa a instrução e a predição pelo Senhor, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar.